Tomar cachaça com whey, eu ganho mais proteína? Olha, eu não conheço esse tipo de drink, né? Mas eu suponho que de duas uma, ou você vai estragar a cachaça ou você vai estragar o whey, né? Uma coisa eu te digo que é certo, né? É provável, bem provável, que isso, né, se torne de alguma forma um hábito, né? Mas sabe, o Nick Alf, isso não é uma coisa tão rara assim, né? Vou te falar por quê. Em mais ou menos 2007, 2008, eu atendi um advogado que era professor do Mackenzie. E ele queria, porque ele queria, ficar com o físico trincado, né? E aí, ele já tinha uma idade, assim, já tinha uns 50 anos, né? Mas ele queria, porque ele queria ficar com o abdômen trincado e... Falei, tá bom, né? Vamos lá. Problema é que ele gostava muito de uma pinga, né? E ele detestava o whey protein. Naquela época, né? Era a época áurea de um whey da probiótica que chamava micelar, né? E que vinha com umas gotas de chocolate. E aí fomos trabalhando, foi bem pra caramba. E aí, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso, tá bom? E aí ele tinha uma viagem, né, que ele ia fazer pro Caribe, né, com uma namoradinha, porque ele tinha descasado. E aí, cara, ele ficou bem. E na viagem ele começou a me mandar umas fotos assim, pega essa aqui, olha esse shape. Eu falei, tava bom pra caralho. Eu falei, o que você tá fazendo? Aí ele vira pra mim e fala assim, Mose, aqui não tem muito o que comer, mas bebida tem, que é uma maravilha. Eu tô batendo whey com rum, fica uma delícia. O cara tava tomando no dia uns 3 shakes de whey com rum, né? Ó, eu preciso te falar a verdade porque eu sou desses, né? O físico do velho tava top, você quer saber, né? Então, assim, eu não julgo ninguém nessa vida, né? E nem sou daqueles médicos que falam assim, olha, se você fizer isso, você vai morrer, você vai virar do avesso. Cara, o caso dele, o homem ficou trincado, virado no demônio, mas eu acho que tem algumas coisas aí. A namoradinha dele era mais nova que ele, então devia meter um aeróbio nele pelo menos umas 2 vezes por dia, além do treino. Ele devia estar empolgado, então realmente ele não comia, né? E ele vivia, né, aonde? Ele vivia hotel, né? Aerótico, aeróbio, treino, namoradinha, whey com rum, né? Então, sabe? Cada um, né, irmão? Quem sou eu para julgar? Eu tô contando pra vocês história, né? Aconteceu na Clínica Music. O que eu posso fazer? Tá? Tem uma história de vodka com Jack 3D também, tá? Tem. Jacked, né, A gente fala Jack 3D, mas é Jacked que chama aquela porcaria. Cara, eu nem sei se eu posso contar isso, velho. Não, o papo é assim. Eu tive uma paciente que, na época, estamos falando de, pelo menos, então 2022, estamos falando de uns 12 anos atrás.
isso foi lá para 2010, 2009. Ela entra no consultório falando assim: ah, eu queria saber se eu posso fazer uma coisa. Foi pronto. Quando a pessoa começa a falar isso é porque ela já fez pelo menos umas 3 vezes. E aí, fui fala. E já era, acho que quarta ou quinta consulta, então a gente tinha já uma... Ela tinha um nível de confiança em mim grande e ela estava se abrindo da vida dela, né? E ela gostava de fazer... Sabe aquele negócio que você faz de 2? Ela gostava de fazer de turma. E aí ela falou pra mim: não, eu queria saber se pode misturar vodka com MR. Um MR, para quem não lembra, era um dos tipos de Jack 3D que tinha desses pré-treino que tinha DMAA forte pra caramba. Os cabras até definhavam de usar isso daí. E aí eu olhei pra ela e falei assim: você já fez, né? Não, sabe o que é? Eu falei: fala a verdade. Não, sabe o que aconteceu? Aí vem a história, né? A história é: o que ela fez? Um dia ela deu uma festa na casa dela e tinha lá pelas tantas N pessoas, pensa N pessoas. Ela morava num apartamento grande e acabou a bebida. Ela entrou na cozinha dela e a única coisa que tinha sobrado era vodka e um MR. Ah, meu, o que ela fez? Pegou 2 potes de um MR, misturou com 4 litros de vodka e serviu pra galera. Aí eu falei: meu Deus do céu, fulano, por que você foi fazer uma coisa dessa? Ela: Paulo, era a única coisa que eu tinha, eu fiz um punch. E justamente o sabor do 1ml era Fruit Punch. Eu fiz um punch e servi pro povo. Eu falei: e aí? Foi legal pra caramba, tinha gente fazendo as coisas no teto pendurada. Tava a visão de Satanás ali. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: e aí? Ah, teve gente que foi pra casa até correndo. Ninguém se largou. Eu falei: nossa senhora, imagina uma festa dessa regada a pré-treino. A loucura que deve ter sido. Então vocês não fazem ideia do que eu já escutei. O que eu aconselhei para ela? Falei: coração, vamos fazer o seguinte: quando você for fazer uma dessa, você só pede um atestado do cardiologista para ver se a pessoa não vai infartar. Porque os cabrinha de 20 e 30 até que aguenta, mas os cabrinha de 40 e 50, pode ser que dê uma coisa ruim ali. Aproveita, chama uma ambulância do SAMU e deixa a ambulância do SAMU ali quietinha, só aguardando. Porque... Então, assim, o que você aprende com isso, né? Nada. Isso é o gênero humano. O gênero humano é uma coisa extremamente curiosa, muito curiosa. E quando você é médico, você tem que atender essas coisas, né? Porque, a pessoa confia em você, né? E ela quer fazer as coisas dela, que não compete a gente falar se tá errado, se tá certo, mas vamos falar a verdade, é arte, né? Tá fazendo arte, a verdade é essa. E tá fazendo arte cabulosa, né? Isso é uma arte cabulosa. Então, vocês acham hoje que vocês estão aprontando? Galera, o povo 10, 15 anos atrás aprontava que vocês não fazem nem ideia do que fulano misturava. Vou separar umas histórias para vocês. Mas de verdade, não façam isso. Não misturem pinga com whey protein. Não faça isso. Não misture pinga com pré-treino. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Gente, isso pode dar um ruim. Que não... Sabe? Não faz. Bora Bill, não.